Salve galera, bem-vindos à nossa primeira aula de Sociologia, aula essa em que nós iremos refletir sobre os aspectos culturais, materiais e imateriais. Lembrando que Sociologia é um campo de muita reflexão acerca de tudo aquilo que nos cerca, mas ao mesmo tempo também convém que a gente possa conceituar, trabalhar com esses conceitos que nos são importantes. Eu sou o professor Alex e vou conduzi-los nessa nossa primeira aula, onde nós estaremos buscando compreender o que é a cultura material, o que é a cultura imaterial e os traços culturais e o etnocentrismo. Pois bem, antes de nós adentrarmos a esses conceitos, a esses dados, reflita um pouquinho, pare a aula, perca um pouquinho de tempo para que você possa refletir esses três questionamentos. Você tem cultura? Você conhece a sua cultura? Você seria capaz de descrever para mim, nesse momento, a sua cultura? Reflita sobre esses pensamentos. Reflita sobre essas questões. Busque assimilar aquilo que você já sabe, aquilo que você já aprendeu, aquilo que os professores têm passado, para poder responder essas três questões. O tempo precioso de reflexão nesse momento, ele vai servir de base para que a gente possa adentrar ao universo chamado cultura. Vejam só, nós já sabemos que cultura é sempre um conjunto de crenças, valores, conhecimentos, costumes e produto de um povo. Ou seja, cultura é fruto do ser humano e todos têm cultura. Devemos deixar aquele senso comum de achar que cultura está relacionado à assimilação, a conhecimento, à pessoa que fala várias línguas. Não, não é esse o nosso processo. Então, cultura são esse fruto do ser humano que provém de todas as pessoas, onde cada um apresenta o seu conjunto de crenças, valores, costumes, hábitos, e assim nós conseguimos, então, nos identificar. Bem, dentro da cultura, nós temos dois tipos de patrimônio. O patrimônio material e o patrimônio imaterial. O próprio patrimônio material cultural, nós já sabemos, tem materialidade, ou seja, ele aparece, ele é material, ele é físico. Bens culturais, museus, sítios arqueológicos, arquitetura. Repare que na sua cidade, pesquise, procure entender quais são os patrimônios culturais que estão, de repente, no seu bairro, na sua cidade, de repente, aquele casarão, aquele museu, de repente, aquela estátua. Isso é um patrimônio cultural material. Lembra? Fruto do ser humano. Nós temos também o patrimônio imaterial. Se o patrimônio material é constituído de materialidade, o patrimônio imaterial não. É aí que entra a literatura, a música, os rituais, as danças, as religiões. Então, saber diferenciar patrimônio material do imaterial é de grande serventia, de grande utilidade, sobretudo quando nós queremos fazer um estudo sociológico daquilo que nos cerca, um estudo da cultura na qual nós estamos inseridos. Ou, de repente, quando você vai viajar, reconhecer o que é cultura material e imaterial, é importante para que você possa perceber os aspectos mais elementares daquele novo país, daquele estado, daquela cidade em que você adentrou. Vejam só. Quando nós falamos de traços culturais, nós estamos falando de cultura, professor? Sim, nós estamos. A diferença é que quando nós falamos de traço cultural, nós falamos da menor fração. É uma parte de uma cultura muito maior. É o que eu costumo falar, é o micro do macro. Como assim, professor? Os passos de samba são uma fração cultural, é um traço cultural que pertence a algo muito maior, o carnaval. Ou seja, é algo que pertence ao carnaval. Ou seja, é a menor fração. Interessante também a gente sempre ressaltar que um traço cultural deve estar sempre inserido, incorporado a uma cultura. Sambar na França é diferente do que sambar no Brasil. Talvez as pessoas que vejam você sambando na França não entendam muito esses passos, esse estilo de dança. É diferente se você faz isso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na frente do sambódromo. Percebam que esse traço cultural ele está inserido dentro de uma cultura. Convém a gente se perguntar, você sabe qual é a sua cultura? Qual cultura você está inserido? A que cultura você pertence? Quais são os seus fundamentos culturais?
Deem uma olhadinha aí, observem a imagem, porque nós podemos, a partir dela, entender o que é o etnocentrismo. Observe a imagem, interprete. Nós percebemos aí nativos e não nativos, exploradores talvez, e cada um adora ali o seu Deus, reflete sobre o seu Deus, se relaciona com o transcendente de forma diferente. No primeiro há o totem, onde os nativos, então, adoram o totem. No segundo, ali, os exploradores que adoram a Jesus Cristo. Mas o que chama atenção é a atitude que os personagens tomam. Essa atitude do deboche, essa atitude do não entendimento do outro é o que vai formar o etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? É esse processo discriminatório. Nesse momento você pode me ouvir e entender que quando nós falamos em etnocentrismo, estamos falando do processo de discriminar. E essa discriminação, ela vem fundamentada numa subjetividade, é um pensamento que provém de poucas pessoas, de uma pessoa só. É algo subjetivo, é igual ao gosto, é relativo. O etnocentrismo é essa consideração de que a tua cultura é melhor em relação ao do outro. É considerada crime e um ato de mau comportamento, e é uma ideia preconcebida, é um pré-julgamento, falta de quem ainda não estudou e não compreendeu aquela cultura. Observe a outra imagem. Nós temos aí a análise de uma muçulmana e de uma mulher não muçulmana, e engraçado que a primeira diz, tudo coberto menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. A muçulmana, por sua vez, tudo descoberto menos os olhos, o que é uma cultura cruel e dominadora. O etnocentrismo se envolve dentro desses problemas, se envolve dentro dessa percepção de que a sua cultura é a melhor. Se formos para pensar, olhem aqui para a imagem novamente, o etnocentrismo é a sobrevalorização da própria cultura, ou seja, é a crença de que a sua cultura é superior à cultura do outro, bem como representa a charge. Esse é o meu certo, esse é o meu errado. Aí o outro personagem, seus conceitos são estranhos. Quando nós passamos a entender que a nossa cultura é superior à cultura do outro, e a gente começa a combater a cultura do outro, nós estamos dentro de uma atitude etnocêntrica, de considerar que a nossa é melhor e a do outro não. É engraçado a gente observar, vamos lá para a Índia, é o que a gente chama de choque cultural. Considerar a vaca um animal sagrado não faz parte da nossa cultura. É por isso que nós nos chocamos culturalmente. Lá na Índia, um templo reservado aos ratos. Procurem, pesquisem, vocês vão encontrar facilmente o templo dos ratos na Índia. Ao mesmo tempo, banho sagrado, banhar-se pelo menos uma vez por ano, no rio Ganges, para que você se liberte do ciclo reencarnatório. Percebam que tudo isso não faz parte da nossa cultura, é por isso que nós nos chocamos culturalmente. Mas o choque, ele pode ser bem diversificado. Porque ele pode te levar a uma atitude etnocêntrica de achar que essa cultura não tem sentido, não tem valor e não deve ser praticada, ao mesmo tempo que esse choque cultural pode te levar a entender e respeitar aquilo que faz parte da vida do outro. Dessa forma, quando a gente fala em etnocentrismo, é como se nós estivéssemos buscando por uma cultura ideal, e isso não existe. Não há uma cultura ideal, uma cultura fundamental. O etnocentrismo é esse sentimento de superioridade seu em relação ao outro, à cultura do outro. É a difusão do preconceito e da intolerância, seja intolerância religiosa, étnica ou política. Surge daí o que nós chamamos também de racismo. Convém, então, que a gente possa fazer uma análise. Descubra a sua cultura, isso é importante. Mas também, e sobretudo, reconheça a cultura do outro. Podemos refletir. Podemos agora fazer uma reflexão sociológica. Como você tem tratado a cultura do outro? Qual a sua visão em relação àquilo que o outro entende como cultura? Dentro desse espaço, desse nosso modo de nos relacionarmos, convém que a gente possa pensar, que a gente possa refletir e que nós possamos entender o outro. A sociologia ela nos dá parâmetro e nos dá uma visão muito boa para isso. Esse entendimento metódico, esse entendimento conceitual, essa percepção e entendimento do mundo, leva a gente a transformar as nossas atitudes e as nossas ações. Por isso que eu quero deixar para vocês a atividade da página 57,
Uma atividade super interessante. Leia o texto, o start, para o início da matéria, e realize as atividades. Peça ajuda se necessário for. Mas, sobretudo, reflita, não deixe de fazer. Eu agradeço e espero vocês na próxima aula.